vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF. Nós vamos ganhar dinheiro para salvar grandes companhias. Agora nós vamos perder dinheiro salvando empresas pequenininhas. É passar as reformas infralegais e ir passando a boiada. Por isso, vão interferir. Ponto final, pô. Bom, gente, estamos aqui em mais um Papo de Casa. É um orgulho para nós estar recebendo o Davi Nemer. Como vocês sabem, ele é professor da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, e pesquisador da antropologia da tecnologia, e acompanha 75 grupos bolsonaristas. Coitados. Mas ainda bem que a gente tem, né, gente que analisa esses grupos até para nos ajudar nessa situação que o país vive. Nas últimas semanas, a gente viu uma reunião ministerial que parecia uma reunião do Sindicato do Crime. O Brasil já tinha perdido 3 mil vidas e os ministros estavam preocupados em prender ministro do Supremo, em aproveitar que a imprensa está cobrindo a pandemia e atacar a Amazônia, o ministro do Meio Ambiente, o Guedes, né, em salvar os grandes e deixar os pequenos quebrar. A gente viu o festival de absurdos como prender governadores e prefeitos, mas o que ficou mais claro foi a interferência política na Polícia Federal e a tentativa do Bolsonaro de criar uma milícia armada, é óbvio, para ensandecer ou fazer uma ameaça, não só uma ameaça, né, para fazer um regime autoritário. Bom, depois disso a gente teve a ação do Supremo ontem, da Polícia Federal, com mandatos de busca e apreensão nas casas de conhecidos produtores e divulgadores de fake news. Aí tem Roberto Jefferson, Sarah Winter, aquele Alan dos Santos, que é o grande, né, comunicador aí da extrema-direita. Tem vários deputados que foram chamados no inquérito para ser ouvidos. Bia Kicis, que a gente sabe que é um negócio que ela bota na rede, meu Deus, é um festival de mentira, né? Se a lei fosse aplicada no Brasil, já teria tido mandato cassado, estaria presa, evidente. Né? Ela, Carla Zambelli, etc., toda aquela turma ali. Mas o inquérito tem uma inovação. Segue o dinheiro. Quem financiou a rede de WhatsApp? E até 2000, de agora até 2018, no processo eleitoral, quando a jornalista Patrícia Campos Melo fez aquela matéria falando sobre o impacto das fake news no próprio resultado eleitoral. Ali foram 3 crimes, né? Se comprovado, são 3 crimes que foram feitos por essa corja. Então, nós fizemos de última hora. Eu quero muito agradecer ao Davi, que topou, assim, em menos de 24 horas fazer esse bate-papo, porque eu acho que está todo mundo preocupado com a situação política. Depois, no final, a gente pode falar nisso. Mas todo mundo também querendo saber como funciona, Davi, essa engrenagem de disparo de fake news. Olha, primeiramente, Fernanda, obrigado por me ter aqui. É sempre ótimo conversar com você. É um papo aqui que a gente pode realmente dissecar um pouco esse esquema, na verdade, né, que muitas vezes na imprensa a gente acaba tendo uma ideia diferente de como funciona, né? Saiu agora um podcast meu que eu expliquei um pouco do Gabinete do Ódio, a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Mas eu foco muito no WhatsApp bolsonarista, né? Eu foco ali e vejo como que os apoiadores de Bolsonaro, esses atores que produzem a desinformação, interagem nesses grupos de WhatsApp e tento ver como que isso afeta a sociedade como um todo, ou então afeta a percepção nossa política, né? E o que aconteceu ontem foi a materialização um pouco dessa investigação também que eu venho fazendo. Ficou bem claro em que atores que já eram conhecidos desde 2018 já vinham atuando. O interessante é que eles se encorajam cada vez mais, eles se sentem cada vez mais se empoderam, né, na questão da impunidade, acham que a justiça não vai prendê-los, enfim. Desafiam muito as instituições democráticas, e ontem a gente viu que as instituições democráticas também têm um limite, né, até onde isso vai ser aceito. O que ficou muito, muito claro foi que a materialização desses atores principais, que já haviam sido... já se tinha uma ideia de que eram eles que estavam ali liderando isso. Tem agora o fator da Sarah Winter, né? Eu acredito que a Sarah Winter é um personagem dentro
desse esquema, ela é o elo mais fraco, é um elo que vai para frente, chama para ela muita atenção, mas acredito que, em questão de investigação, ela é que menos tem assim, a ajudar. Porque é uma pena, porque você vê ela fazendo um papel em que ela satisfaz uma misoginia ali do bolsonarismo, e é triste ver esse papel sendo feito por uma mulher, né? Nem me diga. Eu, como feminista, nem me diga. É deprimente isso. E ela, é uma pena, porque ela chama atenção para ela, mas ela não tem esse poder de mobilização, não é ela que sustenta os 300, que fica ali em frente né, ali em Brasília, não sei se fica em frente ao Supremo. O dinheiro não vem dela, lógico, o poder de mobilização não vem dela. Então, ela coloca a cara a tapa para ser o bode expiatório. Então, quando o negócio estourar aí, o Aras já colocou uma investigação aí, um pedido de investigação para ela. E se ela cair, ela vai cair sozinha. Então, é triste ver isso ser materializado né, por uma mulher. Mas, enfim, ela sabe muito bem onde que ela está também. E ela pode, sim, entregar esses canais de financiamento. Como você falou, é preciso seguir o dinheiro. A gente teve aí, no Brasil, a entrada do Sleeping Giants, né? O Sleeping Giants é uma iniciativa que começou aqui nos Estados Unidos, quando o Steve Bannon estava promovendo sites da extrema-direita para a promoção de desinformação, com o intuito de mudar a percepção política das pessoas. O Sleeping Giants veio para realmente criar essa consciência das empresas, onde os anúncios dessas empresas estavam aparecendo nesses sites de desinformação e falando, olha, você precisa entender que sua marca está sendo associada a sites da extrema-direita ou sites de desinformação. Muita gente não entende, né, por que então essas empresas não sabiam antes desses anúncios. Porque, na verdade, essas empresas compram um pacote de anúncios do Google, e o Google é uma gigante que está, né, no mundo digital inteiro, através do seu AdSense, que o Google mesmo faz essa distribuição. É como se você chegasse, por exemplo, para a Globo e falasse, olha, eu quero o meu anúncio apareça para 50 mil pessoas, vamos dizer assim. A Globo vai ali, tem uma ideia de como a audiência funciona e vai mostrar a marca, né, durante um período do dia que tem esse alcance. Então, o Google consegue fazer essa distribuição. A empresa não sabe exatamente onde que esse anúncio vai aparecer. Só sabe, né, dos objetivos que é atingir certo número de pessoas. Ao criar essa consciência né, para a empresa, onde é que a marca está aparecendo, ela tem uma ideia melhor e consegue julgar melhor onde quer que a sua marca apareça. Então, é lógico que nenhuma empresa que se preze, que acho que até nisso o capitalismo consegue ter uma ética melhor, né? Que não quer ser associado à desinformação. Se você vai num site de fake news, você está criando uma imagem que o seu produto é fake, né? Não vale a pena. Então, eles acabam pedindo ao Google para não aparecer nesses sites. E ao não aparecer nesses sites, os sites não conseguem capitalizar quando as pessoas clicam no anúncio. Então, acaba a fonte. E no Brasil, foi muito interessante... Deixa eu te fazer uma pergunta bem leiga. Depois de eu fazer essa pergunta, ele vai me dizer, nunca mais vou falar com essa guria, porque ela não sabe nada. Eu acho que é muito importante o Sleeping Giants, porque, né, e é muito importante explicar como é que funciona, porque tirou muita grana de sites da extrema-direita. Aí nos Estados Unidos já foi muita mesmo, né? Até já tem um montante, eu não sei quanto, mas muita. No Brasil começou. Mas também, além disso, não tinha que cobrar o Google, porque se eles distribuem, eles têm uma série de empresas. Como que tu pode deixar que um site que só propaga mentira siga recebendo dinheiro? Exatamente. Olha, Fernanda, tem tanta crítica que a gente pode fazer aqui ao Google, que é desde a distribuição de vídeos da extrema-direita no YouTube até esse financiamento. Só que acontece, infelizmente, nesse mundo neoliberal que a gente vive, o Google é muito grande para levar, vamos dizer assim, essas porradas mais locais. A empresa essas empresas, né, essas companhias que estão ali mais no nosso dia a dia, essas porradas locais, elas só têm um efeito maior, sabe? Infelizmente, a gente está num período da nossa tecnologia que, por mais que você opte por não usar o Google está inserido na sua vida, querendo ou não. Seja por financiamento de políticas, até...
que a gente deva fazer quer dizer assim, eu acho que tem que fazer uma luta política coordenada internacional, porque a luta contra a extrema-direita é internacional. Exatamente. Extrema-direita na Espanha. Então, bom, claro que tem as peculiaridades local. Aliás, por favor, todo mundo que está nos vendo de outras partes do mundo, nos ajudem a combater o autoritarismo no Brasil. A gente precisa da solidariedade internacional, mas também a gente precisa pensar globalmente, né? Isso. E acho que uma das formas de fazer isso, Fernanda, por exemplo, a Europa, ela, por incrível que pareça, ela lidera muito essas políticas progressistas em relação a como lidar com esses gigantes da internet, né? Teve, por exemplo, as políticas de proteção de dados, que foi uma porrada muito grande nessas empresas, porque agora eles não podem vender esses dados de europeus de uma forma que eles não conseguem, de uma forma escondida do usuário, vamos dizer assim. Então, o Brasil consegue domar um pouco essas grandes empresas através de políticas públicas. Infelizmente, o levante popular não consegue atingir mais essas empresas, porque elas se tornaram infiltradas em vários setores da sociedade, principalmente na política, que conseguem blindar eles. Então, você é certeiro em falar que precisa sim fazer essa colisão internacional. E o engraçado é que isso sempre foi uma agenda, né, dos progressistas. E os conservadores e os neoliberais sempre foram contra, porque é o seguinte, deixa o mercado se resolver. A gente sabe que não funciona bem assim. Até ontem, né, anteontem, na verdade, quando o Twitter classificou um tweet do Donald Trump como fake news, como mentira. Agora, aqui nos Estados Unidos, não se fala em outra coisa a não ser regulamentar essas plataformas digitais. Regulamentar para pior, no caso do Trump, né? Exatamente. Esse é o perigo. Aliás, essa é uma das perguntas, tu já respondeu várias, coisa boa, né, fazer conversa assim, sintonizado. Mas essa era uma das perguntas que eu tinha, porque qual é a base do argumento deles contra a ação ontem? Nos Estados Unidos já tinha começado no primeiro ano de mandato do Trump, dizer que o que a gente está fazendo é uma censura, porque a gente combate a liberdade de expressão. Claro que eu tenho opinião sobre isso, mas eu queria ver como é que tu vê isso. Sim, em relação a como ele reagiu... Não, no geral, né? No Supremo ontem, quando eles fizeram esses mandados de busca e apreensão, a extrema-direita saiu dizendo porque isso é uma censura, porque eles estão acabando com a democracia porque bloquearam Twitter falso e porque estão pegando uma rede criminosa. Para mim é uma quadrilha, né? Liberdade de expressão não é liberdade de cometer crimes, ao contrário, né? Liberdade de expressão não é liberdade de opressão. Imagine se tivesse na Rede Globo, digamos, nessa lógica dos anúncios, uma propaganda de apologia ao nazismo. Isso não é liberdade de expressão, isso é crime. Crime e tem que ser combatido como tal. Eles tentam ressignificar esses termos o tempo todo, né? O Bolsonaro fala muito na questão da corrupção, que para ele corrupção é ter conta na Suíça, né? A corrupção não é o que ele faz ali com os filhos dele. Isso ali é uma coisa do processo mesmo, faz parte. Da mesma forma que eles ressignificam essa questão da liberdade de expressão. Como você bem disse, fake news, notícia falsa, não faz parte, né, da liberdade de expressão, não faz parte da liberdade de imprensa. Esses blogueiros invocando liberdade de imprensa para justificar que o trabalho deles é a imprensa é um absurdo, é uma ofensa, né, para o trabalho dos jornalistas da nossa imprensa brasileira. Não, até porque difamação, calúnia, isso é crime, fake news é crime, não tem outro entendimento. Então, se esconder por trás desse escudo da liberdade de expressão é extremamente covarde e extremamente ignorante, porque não entende o que é liberdade de expressão. Aqui nos Estados Unidos, eles invocam muito o que eles chamam da primeira emenda, né, o First Amendment aqui, que fala justamente sobre a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Mas na própria Constituição americana, fala sobre difamação, fala sobre calúnia, fala sobre conteúdo obsceno, né? Isso tudo passa por critérios que pode, sim, chegar a criminalizar esse conteúdo, né? Então, não é censura, pelo contrário, é você garantir a liberdade do próximo que está sendo atingido por essas políticas, por essas atitudes, essas ações de difamação. Fora que
essa galera que está sendo investigada, isso aí é uma quadrilha, isso é formação de quadrilha. E outra, vai piorar porque vão chegar a quem está financiando isso, né? Por exemplo, já se sabe que, por exemplo, empresas de marketing em Brasília utiliza Bitcoin, que é aquela moeda digital e que não deixa rastros. Você passa, né, pelo fisco brasileiro, você passa por qualquer banco central, por qualquer registro bancário e fica ali, né, na surdina o financiamento de seja lá qualquer coisa. Então, vai chegar. O problema desse pessoal é que eles acharam que eles ficaram muito grandes para caírem. Eles acharam que, por ter uma pessoa que aceite esse tipo de comportamento na presidência, eles se passariam impunes, né? Mas ainda bem que a gente tem pessoas como você, Fernando, que não deixam essa galera descansar. Eles não deixam de descansar, mas também não deixam de descansar. A gente tem as instituições funcionando, sabemos que tem problemas, e as críticas para essas instituições não são essas críticas do bolsonarismo, porque as críticas do bolsonarismo é para acabar, é para legitimizar, né, esse autoritarismo. Existem críticas, mas não são essas críticas do bolsonarismo. Nossa, que sensacional. Eu, claro, quero te agradecer, sozinha ninguém faz nada, né? Somos nós todos. E eu acho que é muito importante essa definição, sabe? Porque eu a vida inteira disse que o Congresso não ia resolver os problemas do povo, que as pessoas tinham que se auto-organizar, que a gente tem que ter mais democracia. Mas o que o Bolsonaro quer é manter a ditadura do capital, das ideias econômicas ultraliberal e de povo com menos liberdades democráticas, atacando o Congresso, fechando o Supremo, atacando a auto-organização do povo. Então, quem não vê essa diferença, e eu não estou falando dos da direita, porque depois nós vamos entrar na direita, na extrema-direita, eu queria te perguntar do WhatsApp e tal. Eu acho que o Brasil tem uns 15% que já estão coesos com a ideia fascista. Esses não vão ser convencidos, eles precisam ser derrotados enquanto pensamento político, né? E ainda tem uns que, enfim, eu acho que ele perde mais apoio ainda do que já perdeu. Ele já perdeu bastante na crise. Enfim, o Brasil passou uma crise muito grave. Nós não estamos debatendo o tema sanitário aqui, mas é muito grave o que o Brasil está vivendo. E uma crise econômica. Mas eu estou dizendo para os nossos da esquerda, eu acho que tem 2 erros e que está começando a se resolver. Primeiro, uma turma da esquerda que está pensando em 2022. Quem é que vai ser o líder até 2022 e ficam brigando contra? Não. Agora é unidade, e unidade com diferenças. Eu não penso parecido. Eu sou do PSOL, imagine quantas críticas tenho. Fiz o governo do PT. Não é isso. Mas dá para juntar PT, PDT, PSB, Rede, PV, enfim, todos em defesa das liberdades democráticas para preparar esse combate que precisa ser feito contra a extrema-direita. Isso não tem nada a ver com aliança eleitoral, não tem nada a ver com a gente não ter diferença, mas a gente não pode botar o calendário eleitoral acima da necessidade da luta política agora, contra o autoritarismo. 2, a gente tem que ter capacidade de fazer unidade de ação, né? Eu digo sempre que tem uma divisão burguesa no Brasil. Quem acha que tá tudo igual não tá vendo, o andar de cima tá brigando. Tem uma turma que é mais lúcida e que não tá querendo autoritarismo, que quer uma agenda econômica que não é minha, que nós vamos enfrentar, mas que defende liberdade de imprensa, defende a manutenção das instituições. Nós podemos fazer unidade de ação com esses. Unidade de ação em defesa das liberdades democráticas, mantendo o nosso programa, a nossa independência. E esses atores da extrema-direita, eles já entenderam isso, que a esquerda, ela se cancela e se desconstrói o tempo todo. Por exemplo, a Carla Zambelli, ela jogou muito bem ali, falando que o Moro protegia o PSDB e só atacava o PT. O que ela está fazendo ali? Ela quer acabar uma eventual aproximação do PSDB nessa aliança, por uma de esquerda e direita, para não se unir contra o Bolsonaro. Sabe? Exato, e atacar o Moro. Exatamente. De uma maneira, saiu do governo. Bom, ele compôs, ele ajudou lá, endereçando em 2002. Eu não tenho dúvida, foi a primeira a criticar, mas assim, saiu do governo, entendeu, gente? Mirar nos 2 inimigos tá errado, né? Tem que ter alvo. E o alvo agora é o Bolsonaro. Exatamente. Pensar em 2022 agora é a pior tragédia que a esquerda pode cometer. Exatamente, Fernanda. É deixar o ego político de lá agora. Como é que tu acha que
o povo sentiu o vídeo. Claro, isso dá um pouco de achômetro. Eu acho que faltou a bala de prata, mas eu acho que foi assim. Sim. Sindicato do crime mostrado na televisão. Mas como é que tu viu? É bom te deixar claro que o vídeo veio para mostrar, para provar que as falas que já tinham sido publicadas eram verdades. Né? A fala que o Moro falou que o Bolsonaro disse sobre a Polícia Federal. Enfim, o vídeo não era para trazer essa bala de prata que o pessoal estava esperando. Tanto da oposição, estava esperando uma coisa maior ali para, de repente, incriminar o Bolsonaro, quanto da base. A base estava muito apreensiva e muito estressada, achando que ali, finalmente, o Bolsonaro ia cair, porque criou-se uma expectativa. Só que o vídeo, querendo ou não, era para provar que as falas que já tinham sido publicadas eram verdades. Não era para criar essa bala de prata, né? Então, ao ser publicado, o WhatsApp bolsonarista, pelo que eu analisei, se sentiu aliviado. Então, teve uma reação positiva a esse vídeo, porque é uma reação positiva de alívio. O Twitter cantou vitória em relação ao Bolsonaro ser reeleito, ao Weintraub ser sucessor do Bolsonaro. Meu Deus. E, enfim. Exato, meu Deus. Ficou cantando essa vitória, só que o que acontece? No Twitter, esse engajamento é artificial, porque são campanhas pré-definidas ali no núcleo, no chamado gabinete do ódio, ou em grupos de WhatsApp, que são centrais para a disseminação dessas mensagens. Então, foi uma campanha pensada, hashtag levantadas por contas fakes, por bots. Por isso que eu falei quando eu fui para a imprensa, eu falei, vamos com calma, porque esse engajamento no Twitter, ele é um pouco artificial. Por isso que eu foco no WhatsApp, porque no WhatsApp é mais orgânico, é pessoa real. E as pessoas ali não cantaram essa vitória, essas pessoas ficaram aliviadas, na verdade, que não veio uma coisa maior que possa, né, derrubar o Bolsonaro. Então, fica bem claro que existe, sim, uma percepção que quiseram passar. A Carla Zambelli, por exemplo, convocou esses youtubers e blogueiros aí da extrema-direita para promover essa campanha do Bolsonaro, e no Twitter deu essa impressão. Mas que, na verdade, a impressão orgânica real foi que foi um sentimento de alívio. No vídeo, ficou bem claro, né, como que funciona o time do primeiro escalão do Bolsonaro. Eu fiquei perplexo porque você vê cada ministro ali jogando com suas fake news, jogando com sua desinformação para cima do Bolsonaro para ter algum tipo de ganho político, ganho de capital com o Bolsonaro. Então, quando o Bolsonaro vai para a imprensa e fala só besteira, ali ficou bem claro por que ele só fala besteira. Porque, primeiro, ele não deve ler. Segundo, ele se intera do que acontece ali no primeiro escalão através do que os ministros falam. E os ministros só mandam desinformação para ele. Então, cria um ecossistema de desinformação. Ou seja, o Brasil está sendo liderado por desinformação, Fernanda. É uma aberração. Né, você vê ali o Salles fazendo aquelas falas, o Guedes falando que é preciso se preocupar com empresa grande, deixa a empresa pequena morrer. É um show de horror. E é assim que é a sala de comando do país. É preocupante, né? Merda, eu também. Aí eu fiquei pensando assim. Agora a gente tem uma explicação técnica, né, gente, sobre como é que foi no WhatsApp, que estão pessoas de carne e osso, e Twitter. Mas eu fiquei pensando assim, gente, sério que vocês não acharam grave? Olha tudo que os caras estão falando. O Brasil vivendo uma pandemia, 3 mil mortes. Imagina uma mãe que tá com um filho com Covid olhando aquele vídeo, vendo o presidente falar de hemorroida. Ela se sente feliz de ver uma reunião ministerial assim, ou ela se sente preocupada, porque talvez falte leite pro filho dela? Eu fiquei imaginando do povo, entende? As pessoas de carne e osso que não estão grudadinhas no Twitter que nem nós, ou no WhatsApp. Claro que a gente é de carne e osso, mas eu dizendo, as pessoas que se informam mais pela televisão, que são de outra geração, eu não consigo imaginar que elas se sintam representadas por aquela reunião, sabe? A não ser os da extrema-direita. Esses adoram. E é isso, né? Querem que o Weintraub seja presidente. Não será. Não será, mas não será, não será. Eles vão ter que nos derrotar historicamente. Então, esse é o problema que a gente está passando de normalizar essas falas que são extremamente inaceitáveis. Então, quando a gente vê esse show de horrores no vídeo, a gente
já esqueceu das falas que realmente importam. Mas ainda bem que, aos olhos da justiça, essas falas é que realmente importam e que ajudam a fazer o caso, né, em relação à interferência da Polícia Federal. Não sei se foi um timing proposital, mas se essas frases não tivessem sido liberadas, o impacto negativo para o Bolsonaro desse vídeo seria muito maior. Com certeza, também acho. Na verdade, comprovou o que o Moro falou. Ele falou que foi exatamente aquilo. Exatamente. Ele não... Só que estava ali. Bom, enfim, concordo plenamente. Eu queria te pedir, tu tem um trabalho espetacular e muito importante, que é acompanhar 75 grupos de WhatsApp bolsonaristas. Eu quero te perguntar, primeiro, pessoalmente, como é que tu aguenta? Teu estômago tá bem, tu medita, né? Porque deve ter muita bobagem. E depois te perguntar politicamente como eles funcionam, qual é a tua impressão dessa organização em redes e qual o peso das fake news nisso. Eu brinco muito com o pessoal falando que eu sou botafoguense, né? Então, o botafoguense já nasce aprendendo a levar porrada, a entrar... Mas isso é sério, Fernando, sabe por quê? Eu falo muito com meus alunos aqui, eu tenho aluno de doutorado, tenho aluno de pós-doc, eu falo, se vocês quiserem fazer esse tipo de programa, de pesquisa, primeiro, se situem dentro do seu apoio social e do seu apoio psicológico. Não entre nessa achando, né, que você é um justiceiro, um guerreiro social e que você vai, de repente, ter ali um acesso à mídia, porque acho que o acesso à mídia ela atrai muito esse tipo de pesquisa, porque tem um componente de justiça social, mas as pessoas esquecem que é preciso ter, sim, um apoio psicológico fundamental. Aqui na minha universidade, por exemplo, eu tenho esse apoio. Então, eu só entrei quando eu verifiquei que eu tinha esse tipo de apoio institucional e legal também. Então, é psicológico, legal. Eu tenho todo um sistema aqui me apoiando para eu poder fazer esse tipo de pesquisa. Eu vejo uma psicóloga 2 vezes a semana aqui, a gente conversa bastante sobre isso, porque não adianta eu só entrar com o olhar de pesquisador. Eu acabo absorvendo muito isso porque é uma pesquisa antropológica, né? Eu vejo ali o comportamento humano, eu tento teorizar o comportamento humano. Não é só retirar os dados e fazer uma análise de Big Data e ali tá os meus achados. Não, eu engajo com as pessoas, eu faço entrevista, eu faço observação, passo bastante tempo ali, e é um meio muito tóxico, porque são pessoas vivendo numa distopia inacreditável, são pessoas que acreditam exatamente naquilo que é jogado nesses grupos, e você vê atores jogando com essa vulnerabilidade das pessoas, sabe? Tomando proveito do medo e da vulnerabilidade das pessoas para passar uma agenda política, sabe? Para passar uma ideologia aí qualquer. E eu estou vendo que qualquer coisa passa ali. Por exemplo, nunca se acreditou tanto que a Terra era plana. E nesses grupos, eles acreditam realmente. Muita gente, por exemplo, já falou que não vai tomar a vacina caso, né, venha uma vacina para curar o Covid, porque falam que essa vacina vai vir com um microchip da China que é para controlar a civilização ocidental. Sabe, é esse o meu medo, a gente passar por uma pandemia em que várias lições sociais estão sendo jogado para a gente vai ter que se reinventar como sociedade, e essas pessoas perdem essa oportunidade, né, porque elas ainda estão acreditando nessas teorias da conspiração. Isso, como pessoa, como ser humano, me deixa extremamente triste em saber que o próximo, tão vulnerável, cai nessas ciladas. Isso, assim, quem organiza? Então, agora, esses grupos de WhatsApp, eles já estão caminhando por perna própria, né? Elas criaram vida própria. No sentido que, em 2018, foram grupos organizados para ser grupos pró-Bolsonaro. Como o Bolsonaro foi eleito e o interesse de eleger o Bolsonaro passou, as pessoas que trabalharam para criar esses grupos pró-Bolsonaro não devem estar ganhando mais dinheiro, não tem a motivação financeira para continuar trabalhando, então pararam. Então, esses grupos ficaram à deriva.
Então, vários grupos foram apropriados de acordo com a mensagem que circulava muito ali. Então, por exemplo, muito grupo virou grupo neopentecostal, né? Muito grupo virou grupo de caminhoneiro, muito grupo virou coisas ali para denunciar crime do bairro, por exemplo, mas sempre com um tom bolsonarista. São temas diferentes, mas a base ali é o apoio ao Bolsonaro. Então, são pessoas... Tu vê as mesmas mensagens circulando em todos? Quando tem algum momento importante para eles, a mesma mensagem circula em todos? Por exemplo, no Supremo, quando saiu o vídeo, apareceu a mesma mensagem, o mesmo tom? Sim. Um sentido de ação coordenada sobre o conjunto desses grupos? Sim, aparece os mesmos memes, aparecem as mesmas mensagens, mas o interessante é que você vê aquela mensagem do WhatsApp encaminhada. Ou seja, são pessoas encaminhando. Porque quando eu identifico uma atividade organizada, mesmo quando você tem a mesma mensagem nos mesmos grupos, em grupos diferentes, desculpa, mas sem o sinal do encaminhado, porque é a pessoa querendo mostrar que é um post original, entende? Porque quando entendi. Tem a diferença na hora da análise, né? Se é um elemento espontâneo porque circulou nos grupos de WhatsApp deles, ou se tem uma produção de conteúdo já direcionada para construir um discurso, como eles fizeram em 2018. Em 2018 eles fizeram isso, em cada um desses grupos, né? Foi nessa que eu identifiquei, em 2018, que eu escrevi aquele artigo para o The Guardian, que eu identifiquei os influenciadores que, naquela loucura de quase 4 mil mensagens ao dia, no pico das eleições, eles só participavam uma vez por dia e sempre conteúdo único, né, original. E esses conteúdos estavam em grupos diferentes. Então, ao fazer essa análise e quantificar a quantidade o número de participação de cada usuário, eu vi que tinha um grupo seleto que só participava uma vez por dia, um conteúdo original, e que citava e que definia o tom dos grupos, né? Aí eu percebi, essa galera aqui são os influenciadores. A gente falou um pouco sobre essa questão da responsabilidade das empresas e tu falou, a gente comentou do Brasil, do discurso do Trump aí nos Estados Unidos, e tu comentou que a Europa era melhor, né? Que tinha, em alguns lugares, uma legislação melhor, né? Como é que tu acha que o parlamento pode ajudar nisso, né? Essa questão da proteção da privacidade, é evidente, né? A gente defende a privacidade, mas também a contenção de fake news, de mensagens, enfim, criminosas e coisas do gênero, né? Tu acha que faltam leis aqui no Brasil para regular esse tipo de uso de dados? Se a lei geral da proteção de dados é suficiente e como tu vê isso em relação às plataformas, né? Porque eu acho que o WhatsApp é meio difícil de responsabilizar em relação ao conteúdo que as pessoas compartilham dentro da plataforma. Como é que tu vê isso por plataforma, a responsabilidade da empresa, a legislação que se possa avançar? Eu sei que é um assunto novo, né? Não estou querendo que tu tenha uma bola de cristal e resolva, mas o que tu está vendo de experiências avançando e por que caminho tu acha que a gente pode seguir? Sim, olha, essa questão das fake news, eu falo que é um problema sociotécnico, né? Que para resolver o problema, ou para diminuir a ponto que não crie mais esse tipo de impacto na sociedade, é preciso enfrentar por várias frentes. Lógico, tem a questão da educação, tem a questão das tecnologias e tem a questão, né, das leis, o parlamento. O que eu falo muito, Fernando, é o seguinte, como você falou, a Europa tem políticas melhores, não são as ideais, né? Eles ainda estão um pouco longe de serem as ideais. Mas, por exemplo, como o Maia ontem mesmo falou, né, que essas plataformas precisam ser responsabilizadas. E eu estou de acordo, porque essas empresas, elas capitalizam muito na circulação desses dados, né? Os dados, cada informação que a gente produz nessas plataformas viraram as novas commodities, né? Elas são vendidas e as plataformas fazem muito lucro sobre isso. Então, é dever delas controlar que tipo de conteúdo é circulado nas plataformas dela. Então, eu acredito muito nas leis como uma forma de ajudar nessa problemática. Olha, como você falou do WhatsApp, né? Realmente, por causa da encriptografia, você não tem acesso ao conteúdo da mensagem.
Mas o WhatsApp, ele não é muito explícito sobre que tipo de informação que eles têm. Mas eles têm muita informação sobre cada mensagem circulada, porque são chamados metadados. Então, cada mensagem, por exemplo, contém a localização da onde que está vindo essa mensagem, para onde está indo essa mensagem, quem está enviando, quem está recebendo, qual é o tipo da mensagem ali, se é imagem, se é áudio, se é vídeo, enfim. São tantos metadados, mas tantos metadados, que é possível chegar a uma ideia bem próxima do que está sendo compartilhado ali. E é lógico, quando você pega um comportamento ali de como que essas mensagens são trocadas entre duas pessoas, você consegue facilmente desenhar o que está sendo feito ali. Olha, a gente está no meio da pandemia, né? Se você pega uma conta que seria de uma pessoa, e você identifica que essa pessoa enviou, vamos dizer assim, coisa pouca, 20 mensagens por segundo, a gente já sabe que isso não é engajamento de pessoa, né? Porque é impossível você mandar 20 mensagens por segundo. E 20 mensagens é muito pouco perante ao que contas automatizadas fazem. Eles mandam milhões de mensagens por segundo. E isso o WhatsApp consegue identificar na hora. Mas por que eles não suspendem essas contas? E no meio de uma pandemia, uma conta automatizada enviando, vamos dizer assim, milhões de mensagens por segundo, que tipo de mensagem é essa que está sendo enviada, sabe? Sabendo que o WhatsApp é um antro de desinformação. Olha, eu sou a favor, lógico, da privacidade, da liberdade de expressão, mas, ao mesmo tempo, essas empresas também precisam serem julgadas nos próprios termos de serviço deles, que no termo de serviço eles não permitem contas automatizadas se passando por pessoas. Então, por que está funcionando? Sabe? Então, assim, é possível criar leis de responsabilidade, essas empresas tentam tirar, né, os dela da reta o máximo possível, mas elas são responsáveis porque elas são plataformas de informação, elas têm responsabilidade, então, ou elas se reinventam e se limitam naquilo que elas oferecem, ou elas assumem o papel que elas têm na sociedade. Voltando à questão da privacidade, como é que, por exemplo, nas eleições, as empresas de marketing tiveram acesso a números de pessoas para fazer esses disparos, né, esses disparos pelo WhatsApp? Porque às vezes as pessoas esquecem da tecnicidade, né? Porque fala assim, fez um disparo em massa, isso não é legal, mas tudo bem, é só um disparo. Mas se você parar para pensar no esquema, primeiro, a pessoa tem que ter o acesso ao número da pessoa. Esse número que a empresa teve acesso foi um acesso consentido? A pessoa foi lá e que deu o número pessoal dela? Em geral, eles têm aquelas empresas de gerar número, que é ilegal, entende? E outra, para mim o mais sério foi o seguinte, foram empresários que têm base de dados gigantesca dos clientes que cederam esses dados para essas empresas fazerem isso. Não digo que foi essa pessoa, mas o chamado, o auto-intitulado velho da Havan, por que ele tem tanto teretetê assim com o Bolsonaro? Por que ele coloca tanto a empresa, a Havan, no fronte do bolsonarismo? Sabe? Isso precisa ser investigado. Já estão achando aí, indícios de financiamento dele com esse acampamento 300. Mas, enfim, o que eu quero falar aqui é que as empresas, não digo essa, mas empresas cederam o banco de dados com dados pessoais e que as pessoas, ao cederem esses dados, se condicionaram a somente ficar com a empresa. Esse foi o consentimento. O brasileiro tem uma ideia muito acrítica de consentimento, né? Que vai desde o entendimento do consentimento da apropriação do corpo da mulher até a liberar dados digitais. A gente não tem ideia da seriedade que isso deveria ter, né? Aqui nos Estados Unidos,
a privacidade, por mais que é quebrado o tempo todo, existe sim uma consciência maior do cidadão americano sobre privacidade. Aí no Brasil, se dá CPF, sabe, na rua, sabe, essa coisa aí da farmácia que pede CPF o tempo todo, isso é muito maluco. O brasileiro precisa ter uma crítica maior sobre isso. Então é isso que acontece. Você dá seus dados, essas empresas já sabem que podem capitalizar em cima desses bancos de dados e, no momento oportuno, passam esses bancos de dados à frente. E isso precisa urgentemente, então deixa aqui até meu pedido, hein, Fernanda, urgentemente ser regulamentado, porque o brasileiro está sendo exposto e esse é o resultado, né? Você ter esses tiros em massa que acabam influenciando as eleições. Topo certo, mas já que tu deixou o teu, eu deixo o meu. Te peço ajuda para a gente fazer essa lei juntos. Todas as leis que eu fiz coletiva com professores foram as melhores, ou com movimento, sempre são as mais orgânicas e potentes. Davi, a gente tem o último quadro, que é o seguinte. Primeiro, te agradecer muito, a entrevista foi excelente. Eu sempre dou uma dica cultural. Um filme que eu vi, uma série que eu vi, um livro que eu tô lendo, em geral, como espírito das pessoas também relaxarem. Se tem alguma que tu queira dar? Eu estou escrevendo o meu livro aqui sobre a pesquisa que eu faço nas favelas de Vitória e como eles utilizam tecnologia como uma forma de resistência, como uma forma de fazer parte, né, da sociedade como um todo. Então, eu estou lendo 2 livros aqui que estão me ajudando muito a fazer essa abordagem, que é A Automação da Desigualdade, da Virginia Eubank. Tem traduzido? Está no português? Boa pergunta, eu não sei. Eu lembro que o livro dela... Procurem, gente. Eu não sei esse português. Mas esse aqui, do Jason Stanley, que eu tenho recomendado bastante, ele foi traduzido para o português, né, como o fascismo funciona, a política do eles contra nós. O Jason Stanley é um filósofo de Yale, e ele faz uma revisão histórica de como que o fascismo foi implementado, né, durante a história toda, e ele fala, ele faz uma classificação aqui, ontológica, sobre esses sinais, essas áreas do fascismo, né, que vai desde da questão da propaganda, da promoção do anti-intelectualismo, hierarquia e até, por exemplo, a criação do passado mítico, né? A gente vê muito aí no Brasil essa coisa de falar que a ditadura militar foi um passado maravilhoso que a gente viveu no Brasil. Então, eu recomendo bastante também esse livro aqui do Jason Stanley. Esse é um dos temas que, primeiro, os 2, eu não li nenhum, já está aqui nas minhas dicas. Enfim, quero te agradecer muito a presença, a parceria e com certeza vamos trabalhar junto nessa lei. Vamos ver como é que se desdobra essa crise política aí nos próximos dias, mas vamos trabalhar nela junto, sou parceira mesmo, é verdade. Pode contar comigo. E, Fernanda, muita força aí, muita saúde mental mesmo, se cuida, porque se eu daqui de fora não aguento mais, eu imagino vocês aí que estão no olho do furacão, fazendo as coisas, segurando, né, resistindo a essa força aí de opressão. Então, deixo aqui meu forte abraço, minha solidariedade, e a próxima vez que eu for no Brasil, vamos ver se a gente combina. Com certeza, encontrar pessoalmente. Beijo, obrigada, querida. Beijão. E agora estamos em touch.